Você ouve agora na Baruch FM, Conversar é Preciso. O universo da resolução de conflitos pela mediação privada. Apresentação Lígia Fortes e Cíntia Lanzoni. Olá, pessoal. Boa noite. Pessoal, porque nós estamos gravando em função das festividades de final de ano. Nós estamos gravando esse programa e o próximo também. Então, boa noite, boa tarde, bom dia para vocês, tá? É isso aí. Hoje nós estamos aqui no Conversar é Preciso para falar, eu e Cíntia, para falarmos sobre a mediação no setor público. É algo bem incipiente ainda, mas por conta de hipocrisias do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, e por conta da falta de aplicação de legislação que, na verdade, já existe, né? E aí eu vou passar a palavra para a Cíntia, não vou atropelar, eu vou passar a palavra para a Cíntia Lanzoni, que está aqui conosco. Oi, Li, tudo bem? Oi, Afrânio. Oi, ouvintes, tudo bom? Esse programa que a gente está gravando agora vai ao ar dia 11, né, Li? Isso. Hoje é dia 7 e nós estamos gravando para o dia 11, vai ao ar dia 11. Então, mesmo assim, eu tenho que dar todos aqueles recadinhos que a gente dá sempre. Sem né? dúvida, sem Estamos dúvida. aqui pela rádio baruchfm.com, ao vivo no Fake Truque. Então, teoricamente, né, Li, estamos ao vivo terças-feiras às 19 horas. Voltamos à programação normal em 2019, tá? Segundas-feiras às 10, reprise, vale a pena ver de novo. E sexta-feira às 17, vale a pena ver de novo também. Nós temos o nosso WhatsApp, vulgo Zap Zap, que é o 11 99 145 5258, 99 145 5258, 11, que nós estamos em São Paulo. Estamos no Fake Truque, Suceder com 2 Cs, Mediacão. No Face não é mediação, né? E no Insta também, Suceder e Mediacão. Falou? Segue a gente lá, dá um like e bora trabalhar e conversar nesse terreno tão árido que é a justiça, né, o direito público, o direito administrativo. E a resolução dos conflitos, que não são poucos. Não. Né, assim, a gente sabe que o maior litigante do país... Ó, minha água aqui. Ó, eu já tô querendo pegar e colocar do outro lado. Vocês param com esse olho gordo aqui na minha água, hein, meu? Pô. Então, o maior litigante do Brasil é o Estado brasileiro. É ele que entope o judiciário, na verdade. Na verdade, nós vamos tentar passar para vocês. Na minha faculdade foi 1 ano estudando a lei de legislação. De licitação, desculpa. Sim. A legislação de licitação. Trava-língua. Fiquei 1 ano estudando na faculdade. Depois trabalhei com isso, mas continuo não entendendo nada. Eu trabalhei um curto período de 2 anos no setor público, né, de energia, e eu participava e fazia essa parte de licitações, então eu sabia no avesso essa lei de licitações agora. Antes de entrarmos nessas mudanças que vão acontecer em relação à licitação, nós vamos falar, assim, essa possibilidade de mediar em conflitos onde estão envolvidos órgãos públicos, né, Cíntia? Uhum. Onde estão envolvidos órgãos públicos, o Estado e o setor privado, pessoas ou empresas, não é? Então, mais ou menos, um painel nós vamos fazer aqui, porque é um assunto extenso, mas que chama atenção. E eu sei que tem muitos ouvintes que nós já fizemos uma nota brevíssima, né, aí alguns programas sobre essa possibilidade. Ela existe e precisa ter o quê? Vontade política para isso, né? Porque já tem previsão na lei sobre isso, nessa lei de mediação de 2015. E agora, dia 5, né, Li, que saiu. Por que a gente está falando, a gente está trazendo isso agora aqui para vocês?
Porque a gente, na medida do possível, tenta trazer o que está no forno, né? E agora, dia 5, né, Li, saiu uma reportagem, te juro que nem eu sabia, porque eu, como trabalho com direito de família... É uma notícia... fala, assim. Não, eu vou falar que eu trabalho com direito de família e eu estava lá envolvida nas provas finais. Então é bem quente, né? É bem quente essa história. E, assim, existia um projeto de lei na Câmara dos Deputados, em Brasília, Câmara Federal, que tratava da lei de licitações atual, que realmente precisa ser atualizada, precisa ser modernizada. Inclusive, eu estou sem voz, eu estou ficando sem voz. Eu não sei qual que é meu copo. Esse aí mesmo, mas também sei, tudo bem. Ai, que medo. Também você tudo vai bem. descobrir meus segredos. Pode beber aí, tudo bem, não tem problema nenhum. Então, realmente ela precisa de ajustes, mas eles resolveram revogar essa lei de licitações, né? E trouxeram para a nova proposta nesse projeto de lei, que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, vai para o Senado agora, vai passar por votação, e deve ser aprovada com a revogação da lei de licitações. Você acredita que sai esse ano, Li? Não. Que entre em recesso junto com a gente? Já foi. Já entraram em recesso. O Senado já entrou em recesso. Imagina, isso não é pauta bomba, né? Porque nós estamos no final de mandato do atual presidente da República, né? E o que faz quem não ganhou as eleições ou quem era contra ele? Pautas bombas, ou, na verdade, o principal é assim, protegendo esse presidente que aí está e quem está. Então, o que interessa ao Congresso Nacional aprovar? Interessa aprovar pautas bombas para demolir e prejudicar o quê? O próximo governo. É sempre assim. Eles estão fazendo isso, tentando aprovar, por exemplo, a gente vai falar disso, mas assim, anistia ou isenções tributárias, né? Aumento de salários, um monte de coisa que vai onerar demais o Estado que já está falido. Então, isso está acontecendo nesse momento. Então, eles só têm interesse em aprovar pauta bomba. Quem perdeu a eleição e quem não vai estar nesse próximo governo e que apoiava o governo anterior. Então, tem que ficar muito atento a isso, mas, infelizmente, nós podemos fazer pouco, né? Não tem como você impedir isso. Você vota e o seu voto é jogado ali no lixo, né? Ninguém está nem aí, né, para o voto. E essas pautas bombas acabam prejudicando demais. Para dizer o quê? Que essa aprovação da nova lei de licitações não é uma prioridade política hoje. Já não havia vontade política. Imagina agora, tanto o Senado como a Câmara estão esvaziados. Você não vê ninguém quase mais lá, né? Então, a possibilidade é zero de votação, bem como da Previdência Social, por exemplo, né? Tudo. E nem seria bom, né? Votar a Previdência Social agora. Não nessa loucura. Não nessa loucura. Ô, Li, mas deixa eu te falar. Eu, por exemplo, estudei... Por que eu tô perguntando isso, tá, gente? Porque a gente por tava favor, tendo um bate-papo. Pergunte, porque fica mais fluido, mais leve e mais fácil. Porque assim, eu estudei a lei de licitações, eu trabalhei com licitação, e o que é licitação? Vou falar de uma forma bem simples, assim. Eu quero comprar essa caneta. Cíntia, eu quero comprar essa caneta. Então, eu falo assim, vou em 5 papelarias e falo assim, dono da papelaria, eu quero o menor preço para essa caneta. Qual, né? Me dá um envelope fechado. Cotação. Exatamente. Você vai fazer uma cotação. Uma cotação de valor com envelopes fechados. Então, eu pego 5 livrarias e cada um me traz um valor para eu comprar essa caneta, tá? Aí eu chamo uma galera, amigos meus, para ter publicidade nesse ato. No escritório, né? Na própria empresa. Né? Abro os envelopes e descubro qual é a papelaria que me vende essa caneta mais barato. Com a mesma qualidade, né, pessoal? Essa mesma aqui. qualidade. Isso aqui. Aí eu contrato o que é o contrato? Eu vou lá e compro. Ela me dá a caneta, eu dou o dinheiro. Isso é um contrato. Isso, numa forma bem simples, bem simplista, bem simplória, é uma licitação. Só que eu sou o Estado fazendo um pregão de preço, que é um tipo de licitação. Eu sou a pessoa que vai fornecer. E a Lígia é a empresa que me fornece o trabalho que eu preciso. Certo? De uma forma bem simplória, isso é licitação. É uma contratação que tem vários tipos, tem pregão, tem menor preço, tem urgência. Vai cair tudo. Pregão, por exemplo, não vai existir mais. Exatamente. Tem vários tipos de licitações.
Mas de uma forma bem sucinta é isso. O que o Estado precisa, quem pode dar com menor preço, melhor possibilidade, prazo e tudo mais. Isso é de acordo, realmente, com o tipo de serviço que vai ser prestado, do tipo de produto que vai ser fornecido, né? Uhum. Então, vocês imaginem uma obra que nem um estádio de futebol que vai ser custeado. Isso nunca aconteceu aqui no Brasil, custeado pelo poder público. Não, isso, gente, não é assim também. Calma, não é assim. Aqui não acontece isso, não acontece isenção para o terreno do estádio, nada disso. Então, assim, o poder público vai construir um grande sistema viário, né? Como o Rodanel. Também não teve roubalheira, foi uma coisa tranquila, séria, né? Então, assim, foi feita uma licitação, com certeza, entre diversas empresas de engenharia. Então, é isso aí que a Cíntia falou. De uma forma bem você simples, transporta para as outras coisas, né? Para isso é uma outras licitação. coisas. Então, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que essa lei provavelmente será revogada. E aonde entra a mediação? Nesse contrato, né? Como é que o mediador pode... Porque nós invertemos, mas foi ótimo, Cíntia. Foi muito bom, porque nós vamos fazer as duas coisas juntas. Eu já vou falar da licitação e vou falando disso aqui. Porque aí, junto as duas coisas, nós não tivemos tempo, nós duas juntas, porque está uma loucura, final de ano, escritório, enfim. Mas eu preparei, a gente chegou a conversar, mas a minha intenção era falar depois. Mas nós vamos falar já tudo junto. Porque daí vai dando sequência. Tudo junto e misturado. Verdade, e vai ficar bom. Não, a Cíntia não atropelou, ficou muito bom assim. Ficou excelente. Excelente mesmo. Então, assim, por que discutir isso? Por esse motivo. Porque licitação, quando se fala em licitação no Brasil, o que vocês logo lembram? De problemas de honestidade, de roubalheira. Problemas na base, né? Na base. Por exemplo, veio as Olimpíadas, veio a Copa do Mundo, né, para cá, para o Brasil. E quando eu ouvi aquilo, nossa senhora, quem é que vai ganhar o quê? Quanto é que vai custar esse estádio? Quanto é que vai custar aquilo? 3 vezes mais do que era para custar. Um monte de gente presa já, inclusive aquele cara que administrava tudo, que eu, graças a Deus, não lembro o nome dele. Ele está preso, né? Você lembra quem é? Você lembra o nome? Então... Um pistolão aí do futebol, né? Isso, que sempre. Ele administrou as Olimpíadas. Está preso. Está preso. Por quê? Nussmann, exatamente. Ele sempre estava metido em tudo e está preso. Por quê? Porque ele tergiversou, roubou os cofres públicos, simplesmente. É simples assim, né? É simples assim. Então, essa coisa da licitação, esse procedimento da licitação, isso que todo Estado faz no mundo inteiro, civilizado, ele é muito salutar, porque ele vai igualar todas as partes que todo mundo quer trabalhar para um governo que vai pagar, porque vai ganhar muito. Vamos abstrair essa parte. Vamos trabalhar com da corrupção, né? Como se mundo ideal, no né? mundo isso, o mundo ideal. Então vamos abstrair isso. Então é o justo a se fazer. Todo mundo que tem aquela exatamente, que tem a expertise, vai fazer o quê? Vai concorrer àquela vaga para prestar aquele serviço, né? E isso é uma coisa, não, pessoal, é simples assim, né? Só que esse setor, exatamente, essa coisa da licitação ela é muito vulnerável, né? Ela fica exposta a todo tipo de assédio. É porque tem um critério subjetivo, né, Liz? Você tem que passar pelo ser humano, exatamente. né? Vocês não veem a Odebrecht, todas essas construtoras, a Petrobras, que cada plataforma que ela constrói, cada navio que ela vai ter que usar, tudo, pessoal, passa pela licitação. Para não ter essa, teoricamente, essa tentação, né? De acabar com os cofres públicos, das pessoas serem, do próprio governante, como nós vimos aqui, se valer daquilo e ainda ganhar dinheiro com isso, o nosso dinheiro, porque em tudo isso está o nosso dinheiro, o dinheiro público. Quem vai pagar a pessoa que ganha, jurídico ou físico, uma licitação, somos nós. É isso. E eu acho que, assim, eu quando li a lei de licitação, quando eu estudei a lei de licitação, eu me lembro da lei de licitação, mesmo que eu trabalhei com licitação. Eu brinco falando que eu não entendo nada,
Porque é uma lei muito complexa. Não é uma lei... É uma lei muito bonita. Assim, no mundo ideal. É um porre, né? É um porre. Licitação. Mas é uma lei Porre. muito... A lei em si é uma lei muito bonita. Se você... Ela é uma lei bem escrita. Complexa. Você percebe que o legislador ali entende... Ele entendia do que ele estava falando. Sim. Ele entendia das categorias da lei. Mas na hora que você aplica a lei... Eu trabalhei com licitação. Eu fazia o edital. É bizarro. É surreal. É surreal. Porque assim... Primeiro que nós somos seres humanos. Então, a gente parte da premissa que a gente acerta e a gente erra. Opa. E aí, você vai esquecer alguma coisa de colocar no edital. Sim. E advogados... São para isso. Exatamente. Para pro lado bom e pro lado ruim, nós somos técnicos, tecnicistas, em pegar a falha ou o acerto alheio. Sim. Sim. Lígia de Deus, um negócio que era para sair em 6 meses... Demora 2, 3 anos. 2 anos e meio. E daí eu adorava a parte que tinha que trazer certidão. E ainda certidão. sai imperfeito, né? Ainda sai imperfeito e ainda tem o risco de estar beneficiando alguém em detrimento dos outros. Exatamente. Aí é descoberto, depois não sei quando, aí anula, não sei o quê. Vocês veem que é um lugar muito fértil para conflito. Coisas erradas, conflitos, né? Porque tem muito fértil, muito vulnerável, exatamente. Fica exposto, né? E tinha um momento nessa licitação, que eu não vou citar, mas a pessoa física tinha que trazer a certidão do distribuidor, porque não sei se vocês sabem... Certidão de tudo. Certidão de distribuidor no fórum, você vai lá no fórum, de demandas cíveis... E criminais. Aí a pessoa era foragida a pessoa tinha matado uma pessoa em Pernambuco. Pois é. E aí ela veio para São Paulo, faz 20 anos, né? Mas e aí? Ele não cumpriu pena em Pernambuco. Aí chegava aqui em São Paulo, ele trazia essa certidão. E detalhe, ele já trabalhava no serviço, né? Daí você falava, bebê... Que medo, bebê. Né? Que medo. Não, mas hoje eu sou outra pessoa. 20 anos depois, eu até acredito que o senhor é outra pessoa, entendeu? Mas o senhor é foragido da lei. E eu tô sabendo, entende? Ai, que medo! Ai, que medo! Eu tinha que... Entende, Lígia? Isso é a licitação, gente. Que é uma lei linda no papel. Eu tô falando só de uma pontinha. Mas que no dia a dia... Né? E aí começava... E não era um que era foragido, entendeu? Era uma galera que era foragida e que já servia. Tinha uma quadrilha que já prestava serviço. Né? E aí eu, advogada, tomava ciência que ele era foragido. E aí? Né? E aí o edital? Ia pra frente ou não ia? Não, o edital, a minha consciência, e daí eu resolvi pedir de baixa, né? Eu falei, eu quero trabalhar com outra coisa. Foi por esse motivo também que eu saí dessa empresa pública, né? Porque não dá pra você compactuar, não dá. E assim, o que tá... até ontem eu fiz uma mediação que dizia, né? Você pode colocar e fazer o melhor edital do mundo, o melhor contrato do mundo, você coloca tudo ali. Se não houver boa fé, nada adianta. Não funciona. Eu estava explicando, inclusive, para um casal, né, que estava lá, brigando e tal. Falei, gente, não, pode colocar isso? Pode colocar. Não, posso colocar tudo. Coloca tudo aqui. Mas se vocês, isso aqui só vai valer se vocês não se entenderem. Porque tá aqui um roteiro para vocês seguirem. Agora, se vocês não tiverem bom senso... E não só isso, né? Nada. Aí começa aquela... É o roteiro. Ai, mas e se... Não pode. Não dá para prever tudo num termo de audiência. Não dá para prever tudo de mediação. Não dá para prever. Então, pessoal, vocês têm que ter bom senso. Vocês têm que ter um zap, vocês têm filho, vocês têm que ter um zap. Ai, mas eu não gostaria de falar com ele. Ah, mas vai ter que gostar, minha filha, porque ele é o pai do seu filho. Você vai largar o seu filho aí, sabe? Não, num ponto de ônibus. E não só isso, né? Não vê? É difícil. A gente tem um direito constitucional que é o direito à convivência, né? Nesse caso de família. O filho tem que conviver com o pai e com a mãe de uma forma harmoniosa. Vida que segue. Exatamente. Então, voltando à mediação. E a licitação, tudo de errado que tem no Brasil hoje, que está difícil de consertar, gente, é vício em licitação. É simples assim. Todas essas coisas com essas empreiteiras,
tudo. Inclusive as coisas lá na barragem da Samarco, lá na Petrobras, o problema lá daquela... de quase quebraram da Petrobras... Pera um pouquinho. Lá da Petrobras, que quase quebraram a segunda maior empresa estatal do mundo que era, né? Não conseguiram quebrar, que colocaram ali um pessoal bom e conseguiram resgatar. É tudo problema com licitação. Com licitação. Agora, por que, fala Cíntia, você ia falar um negócio? Não, isso aí é um outro assunto. É que senão eu ia perder. Não, tá ótimo. Nós falamos da tragédia da Petrobras na Baía de Guanabara. Isso. Né? Depois é um outro assunto. Continua o teu raciocínio. Que foi a Petrobras, mas aí é outra história. Mas assim, então por quê? Por que é muito interessante você ver um tema desse, como é rico, né? Eu acho. Por que é muito interessante falarmos da licitação e de trazermos a arbitragem, a mediação também, para dentro desse cenário de licitações. Porque a mediação, pela mediação, você não pode tergiversar, não tem como roubar. Tudo ali tem que ser feito de acordo com a lei. Né? Ainda mais com o poder público, né? Nós estamos falando disso. O princípio que a gente chama da legalidade, tudo isso tem que ser feito dentro da lei e com imparcialidade. Então, assim, se surgir um conflito, se surgiu, como tem muitos, vocês podem imaginar, das mais variadas matizes, é uma coisa impressionante. Por que não se usa a mediação? Vamos ver quem que sabe. Por quê, gente? Porque ninguém está interessado, né, em mediar isso. Ninguém está interessado em resolver. Porque na mediação você resolve. Então, você e por que, mesa... que não está interessado em resolver? Porque Inês é morta, né? Por quê? Por que não está interessado? Porque não tem como. As pessoas vão se expor, vão acabar se expondo. Inês é morta. Né? Fica... É a boa-fé que você disse no começo. Exatamente. Tudo é boa-fé. Boa-fé, tem que ser jungido pelo quê? Tem que estar ligado. Desculpa, esse nome é horrível, essa palavra, jungido, né? Jungido é do início do século XIX. Mas final, é bonito, Lili. Jungido. Você fala assim, jungido, né? É melhor do que falar, e aí, mano, vamos unir, não sei o quê, beleza? Não. Tem que ser... tem que estar ligado visceralmente ao quê? A boa-fé. Quer dizer, a pessoa quando faz a licitação, já rejeita essa ideia. Por quê? Porque depois lá eles não vão poder discutir isso. Agora, como que você faz para discutir? Vamos tomar um exemplo da licitação, né? Uma licitação idônea ou que tenha algum problema. A mediação ela vai estar ligada à confidencialidade, ao sigilo, até onde não chegar nas exceções, né? É claro. Olha que bonito que fica. Se for realmente constatado ali, na origem, no meio do processo, que houve uma ilicitude, isso tem que ser apurado. O mediador não vai poder ficar no meio dessa conversa. Não. Ilicitude. Ilicitude. Então, vocês vejam como a coisa vai se... eles falam tanto de interesse público, né? Não há mediação por causa do interesse público, sabia, Frânio? Não há por causa disso. Sabe por quê? Porque vai expor as pessoas, né? E também tem a questão do sigilo, né? Do sigilo. Não, a licitação não é sigilosa. Ela é sigilosa, já te dou a palavra, no procedimento dela, no sorteio, no concurso entre as pessoas que vão participar da licitação, que vão prestar o serviço ou não vão. Isso sim, tem que ser sigiloso. Aliás, é ali mesmo que já acontece o problema, né? Você sabe que acontece o problema. Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha que é advogada tributarista. Uma mulher super inteligente, com cadeira de advocacia, minha idade na advocacia. E aí a gente estava falando sobre tributação. Por que eu vou um raciocínio para falar nisso que você está dizendo, sim. né? Do interesse público. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando do interesse público. Então ela estava dizendo, Cíntia, o tributo nada mais é que o nosso dinheiro. Sim. Né? Então, na verdade, não há de como a gente falar que a gente não se interessa por política, não se interessa por direito e não se interessa porque é público, se você pensar que aquele dinheiro saiu do seu bolso, que é a sua tributação. Sim, nós então, que pagamos as contas, né? O interesse público, na verdade, é o nosso interesse. Né? O Estado nada mais é do que... Ele só tem esse poder, essa competência de gerir, porque nós
público, cidadãos, demos esse direito a ele. Então, quer dizer, ele tributa... Mas tem um mandato, né? Exatamente. Tem uma Mandato. alíquota de tributo, que eu pago aquela alíquota de tributo, né? Você tem um mandato que eu fui lá e votei. Você tem um deputado, um vereador... Que votou naquela lei. Exatamente, que votou naquela lei, entende? Então, o que eu acho que falta... E aí, eu tô chamando a atenção de vocês e nossa, né? O que falta no cidadão brasileiro, eu acredito, Li, que é a responsabilização... Nesse interesse público. Você pode falar, então tá, Ser Estado. responsável Exatamente. por isso, né? Então tá, Estado, olha, você vai dizer que afronta o interesse público, mas o interesse público é meu. E eu quero ver essa ponte. Eu sou o público. Eu sou o público. O que é interesse público? Exatamente. Esse interesse público me diz respeito. E eu quero que essa ponte que liga o lado A ao lado B da minha cidade seja terminada. Porque eu paguei por ela. Exatamente, nessa gestão. Né? Eu não quero que essa ponte demore 10 anos para ficar pronta. Daqui 10 anos eu já dei uma volta, já sei outro caminho. Eu preciso da ponte agora. Já me prejudicou. Já me prejudicou. Quer dizer, a mulher que foi parir teve que parir em casa. O idoso que infartou morreu porque não conseguia atravessar o rio. Além disso, por exemplo, o escoamento de safra. Tudo, gente. O escoamento de minérios, a economia também. Economia. Eu tô pegando uma coisa bem micro, sim, né? Mas não é novidade, Não. né? Isso acaba com a vida das pessoas. Exatamente. Então, Desculpa, acabou. Não é isso mesmo. Eu acho que a boa-fé, que eles... Gente, a tem partir que do momento nortear que tudo. Exatamente. Você tem que nortear a sua. Também você fala, bom, por aí. Então me consulta sobre a boa-fé. Sim. Você vem perguntar pra mim o que é boa-fé pra mim, pública, né? O que é público e boa-fé. Porque você vai demorar numa licitação 5, 6 anos, daqui 6 anos ela perdeu o objeto. Eu não preciso mais dessa ponte. A iniciativa privada já escoou, porque daí a iniciativa privada vai lá e fez. E já perdeu também. Exatamente. O que tinha que se perder, né? Já se perdeu. Vai continuar perdendo. Porque não existe vácuo, né, Li? Não. Porque não existe vácuo. Se você não faz a ponte, se você não faz uma estrada para escoar, não. O cara que é o dono do negócio lá de farinha, de milho, sei lá, de ele trigo, vai dar um jeito de escoar, a safra dele. Acabou. Ele não vai perder dinheiro. Né? Ou perde, viu, se perde. Porque nós temos, por exemplo, no sul do país e no Nordeste também, né? As estradas são todas federais. São Paulo é uma exceção, né? São Paulo, nós temos muito boas estradas construídas com o nosso próprio dinheiro. E o escoamento de safra, no Rio Grande do Sul, por exemplo, maçã, tudo que eles produzem no sul é um desastre. Você perde muito da safra. E no Nordeste também. Por quê? Porque não tem estradas boas. E é um absurdo, né? Que aquelas vias fluviais que a gente tem no sul. Não tem ferrovia e não tem via fluvial, né? Desce lá direto no Prata, no Rio do Prata. Exatamente. Então, assim, esse é um problema também, né? Você não tem escoamento de safra no Brasil, é muito difícil. E aí, o que acontece? A corrupção e a corrupção, ela mata, né? Mata. Já falou? Então, mata, né? E empobrece, né? Lógico, isso é uma coisa óbvia. Empobrece o país. Porque você não escoa a safra, o seu produto fica muito mais caro, tanto no mercado interno como externo. E aí o famoso, que eu não gosto dessa expressão, mas o custo Brasil... Tudo que você vai fazer no Brasil é muito mais caro do que em qualquer outro lugar do mundo. Vai lá em cima. Vai lá em cima, porque tem que pagar toda a corrupção e toda a falta de estrutura. De infraestrutura que nós não temos, né? Eu repito, o estado de São Paulo é uma exceção. Nós temos estradas maravilhosas, um escoamento de safra maravilhoso, mas o resto do país padece disso. Eu posso falar que é isso que acontece no Brasil. Né? Vamos continuar no próximo programa? Vamos continuar. Só vou dar o recadinho de novo, tá, gente? Da Sucedere. O nosso zap é o 11 99 145 5258. Estamos nas mídias sociais, a Sucedere Mediação, tanto no Fake quanto no Insta. Segundas-feiras, 10. Terça-feira, 19. E sexta-feira, às 17, aqui pela barucafm.com. Agora a gente vai no Conversa na Varanda. Só Conversa na Varanda. Isso aí. Li, a sensação que eu tenho antes da gente começar essa conversa na varanda é que a gente fala e fala, né? É uma coisa de louco. Mas vamos lá, vamos no Conversa na Varanda. Essa semana a gente estava conversando, né, eu e a Li, e me chamou a atenção, eu li uma matéria hoje, inclusive, hoje é dia 7,
O Iêmen, que é um dos países mais pobres da Península Arábica, né, tá em conflito desde 2014. E eu li números assustadores. 10 mil mortos, 56 mil feridos, 14 milhões de pessoas em situação de pré-fome. Desses, 25 mil são crianças que morrem de fome. 25 mil crianças morrendo de fome. Aí eu acabei de ler essa pauta, né? E fui deixar minha filha no metrô. E aí eu tô passando no metrô e vejo uma menina, uma menina de uns 6, 7 anos, fuçando no lixo e pegando o resto de comida no McDonald's que tem perto da minha casa. E nessa semana, aqui em São Paulo, todo mundo ficou sabendo, um cachorro foi espancado por um segurança de uma grande rede de supermercado, que por sinal não se colocou logo, não teve... É o que a gente estava falando da Petrobras, né? Não pegou esse momento ruim e transformou em algo bom, né? Existe um posto de gasolina aqui numa cidade do interior de São Paulo, que, inclusive... Que o cachorro foi adotado como frentista do posto. O cachorro ficava no posto, ficava no posto, ficava no posto. E agora o cachorro tem crachá e boné. E o cachorro é frentista do posto, né? E aí as pessoas descem, vão brincar com o cachorro, e o cachorro tá lá, com a foto, tipo... Engraçado que o cachorro, você vai tirar foto, ele, tipo... Desse lado, por favor, que esse é o melhor lado. Então, essa grande rede de supermercado não pegou essa questão, não puniu como tinha que ser punido e não fez como a Petrobras fez. Deu um olé e falou, bom, então os cachorros que ficam aqui na porta do meu supermercado serão agora novos funcionários do supermercado. Né? Não, muito pelo contrário. Se você coloca no Instagram, eles estão começando a apagar comentários no Instagram. Aí aquilo me chamou a atenção, esses dois momentos, né? A sociedade brasileira parou para discutir a morte do cachorro, mas eu tenho certeza que eles não sabem dessa guerra no Iêmen. E o cidadão começou a achar normal. E eu tenho certeza que você também não vê na rua e você não percebe aquele idoso que tá comendo e tá sentado no chão. Aquela criança de 6 anos que tá fuçando seu lixo. Outro dia eu tava saindo do meu curso, veio um mendigo me pedir objetos de higiene pessoal. Porque o nosso ex-prefeito, que agora é o nosso governador, fechou todas as casas de recolhimento do centro. Ah, que bom. Ele não tinha sabonete, escova de dente, pássaro. Ele queria isso. Eu entrei e comprei sabonete, escova de dente, pássaro. Nesse inteirinho eu li uma matéria dizendo que os cachorros têm o cérebro de uma criança de 2 anos. E que a humanidade é descrente da própria humanidade. Então, quando eu olho para um ser humano, eu vejo ali a crueldade. Não é o meu caso, eu não vejo, tá, gente? Porque eu realmente acredito no ser humano e eu acho que o ser humano tem uma bondade muito grande. Senão a gente tava desculpa, tá, Fran? Eu vou falar, a gente tava na merda. Quer dizer, é a minoria. É a minoria. Ainda é, né, pessoal? Exatamente. Mas que prejudica e escraviza uma maioria. Exatamente. Né? E aí, o que acontece no cérebro do ser humano? O ser humano vê no cachorro a bondade. Porque você consegue moldar. O cachorro era selvagem. O homem foi moldando o cachorro até a hora que o cachorro se tornou aquilo que ele queria. Doméstico, né? Exatamente, doméstico. Então ele vê no cachorro a bondade e não vê no ser humano a bondade. E por isso, da gente chocar. É chocante, não tem que acontecer. Mas a gente espancaram um cachorro e mataram o cachorro a paulada. Eu durmo de conchinha com a minha gata. Né? Eu já tive, entre aspas, futuros namorados que deixaram de ser futuros namorados porque disseram que não gostam de gatos. Então, quer dizer, eu sou uma pessoa que gosta de animal. Eu não tô pregando aqui que tá tudo certo espancar cachorro. Mas também não tá tudo certo eu passar por um mendigo ou por uma criança que fuça no lixo e não fazer nada. E, ao mesmo tempo eu vi também no Instagram, que é Eu Preciso Acreditar, alguma coisa assim, eu não me lembro o nome do Instagram. Um mendigo em BH que chegou num restaurante com R$50 e chegou pro garçom e falou assim: eu tenho R$50, eu quero almoçar. E aí o garçom falou: pois não, senhor, sente-se. Eu li essa matéria. Aí o mendigo sentou e falou: eu quero comer uma massa e um vinho. O garçom trouxe a massa e o vinho, ele comeu a massa, tomou o vinho, pediu sobremesa, pediu um guaraná e pediu a conta. Quando veio a conta, ele colocou a nota de R$50 dentro da conta, o garçom levou, o dono do estabelecimento pegou os R$50 e devolveu 20 de troco. Pois é. Então, isso tudo por quê?
Aí começamos a conversar aqui sobre um museu da empatia, que tá aqui em São Paulo, que veio de Londres, né? Que você pega os sapatos, tá no Parque do Ibirapuera, e calça o sapato da pessoa, para você ter uma empatia pelo objeto. A empatia é uma simpatia por um objeto. Quando você pega aquele objeto e você pega o seu sentimento e transfere para o objeto. Na verdade, Nelly, como a gente tinha conversado, o que a nossa sociedade está precisando, e o que eu trago para reflexão nessa conversa na varanda de hoje, é sobre a sororidade. É sobre se colocar no lugar do outro. Sinceramente, eu não acho normal a gente se colocar no lugar de um cachorro num cachorro que foi espancado. Eu acho que a gente tem que se colocar no lugar também daquele homem que espancou o cachorro. A gente fala que muito da violência e o que a violência traz no cidadão e o que a violência produz no cidadão. Quer dizer, a gente está falando de um homem violento, né, que pode mudar a legislação. Esse ato dele vai mudar a legislação de proteção aos animais, com certeza. E esse cara que espancou o cachorro, alguém perguntou dele? Alguém quer saber o que aconteceu? O porquê que ele chegou no ponto de espancar um cachorro? Até a morte, né? Exatamente. E nessa sociedade doente, nessa sociedade com essa falta de sororidade, de se colocar no lugar do outro. Então, o que a gente está propondo aqui, tanto eu quanto a Lígia, é que você pense o porquê o espancamento de um cachorro, que é horrível, te toca tanto, e você passa por uma criança no lixo, comendo o resto do seu McDonald's, e isso não te choca. Posso fazer uma observação? Deve, Ní. Tá. É assim. Entendi perfeitamente o que você está falando, Cíntia. E, inclusive, é bom dizer que esses crimes, crime ambiental, crime contra a natureza, crime contra animais, é uma lei só. Isso que aconteceu é um crime. É um crime. É um crime. É um crime. E tem que ser punido. E tem que ser punido. A gente ama cachorro, ama todos os animais. Eu amo tudo da natureza. É isso mesmo. Sabe, tudo. Não tem nenhuma nós exceção. temos 3 estagiários, né? 2 cachorros e uma gata. São estagiários lá na Câmara, eles fazem mediação, inclusive, assim, servem ajudam café, a gente, serve café. Alegram a casa. A Greta, né? Derruba as coisas no chão. Isso, derruba tal, mas é isso que acontece. Então, tem uma legislação, né? Tem uma lei e essa lei é eficiente. Ela tem que ser aplicada e a pessoa que fez isso tem que ser punida. Exatamente. Tem que ser punida. Como tem que ser punidos as pessoas que abandonam filhos, pais, cachorros, irmãos. Cachorro, é crime abandonar cachorro. É crime. É crime. Então, tudo isso tem uma legislação. E não tem que fazer uma pirâmide ou uma escala que o cachorro fica lá embaixo e os seres humanos lá em cima. Não, porque somos todos da natureza. Nós somos da natureza. Nós somos todos animais. É isso aí. O ser humano. E ainda tem aquela outra parte da natureza, não é? O meio ambiente. E esses animais, os animais silvestres, selvagens e os domesticados, fazem parte da natureza, do meio ambiente. Exatamente. Então, não há uma escala de valor que o cachorro, o ser humano, o cachorro é menos, o ser humano... Não existe isso. E não existe aquela babaquice também. Nossa, tem tanta criança morrendo de fome no mundo, né? E você fica dando cachorro, dando comida para gato, para cachorro, você acolhe na sua... Isso aí também é uma bobagem. Também você tem que ajudar todos. Exatamente. A verdade é essa. Você tem porque todos eles formam o equilíbrio da nossa vida. O equilíbrio do planeta, né, pessoal? É isso mesmo. Então, eu queria só fechar com esse raciocínio mesmo, né? Sim. E a Lígia matou a pau, né? E outra coisa que então, pensem nisso. A devastação de uma floresta, né? Gente, também está dentro disso que você está falando, não, faz um tempo eu fui pro sul. Você já viu uma floresta de araucária? É a coisa mais linda. Pois é. Tinha, do Rio Grande do Sul. Há 2 anos atrás eu fui. Gente, tinha do Rio Grande do Sul até quase, lá para Minas Gerais, quase Bahia. Não tem mais araucária. Então, quer dizer, veja a sociedade que você vive e veja que cidadão você quer ser. A gente estava falando da boa-fé aqui. A boa-fé é para tudo, gente. É para absolutamente tudo. Tenha boa-fé no seu coração. Não espere do outro, faça você. E aí, vamos o que for possível. Exatamente. De célula em célula.
né? Que somos pequenas células e aí eu acho que é isso. Vamos pensar sobre isso. Vamos cuidar do cachorro, mas vamos cuidar da criança também. E vamos cuidar desse cara que é agressor. Por que a gente não pode cuidar dele? Não é? Tem que ver. Cuidar, tem que ver o que aconteceu. Tem que prestar atenção na pessoa ali também, entendeu? Tem que punir e tem que prestar atenção na pessoa. Sim. Certo? Sim. E outra coisa, a gente não vai poder mais pedir música, tá, gente? Porque tem a lei de direitos autorais. Então eu vou terminar eu vou passar para a Cíntia. Ela vai cantar agora uma música que já caiu no domínio público. Já. Então não tem problema de direitos autorais. Cante-se. Você vai mandar beijo para alguém antes de eu começar a cantar? Eu vou mandar beijo pro Teodoro, o nosso estagiário. Pra Flor, pra Greta, pra Nanã e pra Elvira Maria. Que são todos nossos bichinhos de estimação. É isso aí. Aí pro Chico. E o Chico. O Chico que passa uma temporada lá em casa. Beijo pra você, Rui. E eu vou cantar uma música. Beijo pra você. Não atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, porque não pode mais atirar o pau no gato, gente. Beijo. Você ouviu na Baruch FM Conversar é Preciso, com Lígia Fortes e Cíntia Lanzoni. O universo da resolução de conflitos pela mediação privada. Baruch FM, a rádio que a gente faz, compartilha e curte.